Oi meninas, tudo bem? Doutora Mariana Maldonado aqui falando para vocês. E dando continuidade ao nosso papo Outubro Rosa, hoje eu vou trazer a dúvida da Marina, que mandou lá pelo meu direct no Instagram. Que aliás, você pode fazer o mesmo, viu? Tem alguma dúvida? Manda para mim, por qualquer um dos meus canais. Tô esperando, hein? Então vamos lá. A Marina me pergunta: doutora, eu tenho história de câncer de mama na família. O que posso fazer para me prevenir? Bom, a primeira coisa que você aí precisa saber é se você faz parte do grupo de risco aumentado para a doença, ou seja, se você pertence ao grupo de mulheres de alto risco para o câncer de mama. E para isso você tem que preencher um dos critérios que eu vou falar agora, ou então mais de um. Ter um parente direto na família com a doença, mãe, irmã ou filha, de primeiro grau, antes dos 50 anos de idade de preferência, ou seja, jovem. Ter uma história familiar de algum parente consanguíneo, daqueles que têm um ancestral em comum, de câncer de mama bilateral ou câncer de ovário em qualquer faixa etária. Ou uma história de câncer de mama na família em um homem, e aí não precisa ser só o pai. Se você estiver dentro desses critérios, ou de mais de um, você faz parte sim desse grupo de risco para câncer de mama e tem 5% a mais de ter a doença em relação à população em geral. Mas o que fazer para prevenir o problema? Aliás, será que é possível fazer a prevenção do câncer de mama? Pois é, meninas, falar em prevenção por esse tema é muito difícil porque, afinal de contas, o câncer de mama é uma doença multifatorial, que conta com fatores modificáveis e outros nem tanto. Alguns exemplos de fatores não modificáveis: a sua história familiar, a idade com que você menstruou a primeira vez, se foi antes dos 12 anos, a idade da menopausa, quando é acima dos 55, se você nunca teve filhos ou se foi mãe pela primeira vez depois dos 30, tudo isso, todos esses são exemplos de fatores de risco não modificáveis para a doença. Agora, você sabia que se você controlar o seu peso, não ficar obesa, né? Diminuir a sua chance de ser obesa, viver livre do álcool, se alimentar bem, não fumar, você pode reduzir em até 28% a sua chance de ter a doença, o câncer de mama? É verdade. A prática de atividades físicas de forma regular também ajuda muito nisso. E são fatores de risco modificáveis. Ou seja, se você agir para isso aí, você pode diminuir o seu risco de desenvolver um câncer de mama. A amamentação também é considerada um fator protetor, viu? Mas só isso não basta para evitar o problema. Além dessas medidas preventivas, é muito importante fazer os exames de rastreio da doença para detecção precoce. Quanto mais cedo, melhor. Isso aumenta muito a sua chance de cura. A mamografia, por exemplo, é o principal deles e o mais importante. A ultrassonografia das mamas e a ressonância também têm o seu papel nesse processo. Para as mulheres que fazem parte desse grupo de alto risco, existem sim algumas estratégias específicas para tentar evitar o aparecimento da doença, que vão desde a quimioprevenção, com o uso de drogas para tentar reduzir essa chance, até mesmo a retirada preventiva das duas mamas, a mastectomia profilática. Mas isso só se aplica em casos muito específicos, como até foi o caso relativamente recente de uma atriz famosa, Angelina Jolie. Eu não sei se vocês lembram, mas ela fez essa cirurgia. Mas não é todo mundo que deve fazer e que pode fazer, não. Só mesmo o médico para indicar. Não fique apavorada se você se identificou com um ou mais fatores que eu falei ali agora, viu? Isso não significa que você terá o problema necessariamente. Lembre que a doença depende do número de fatores também. Então, quanto mais você acumular fatores, maior será a sua chance. Então, bora trabalhar nessas ações para que a gente reduza ainda mais a nossa chance de ter a doença, aliando as medidas preventivas, fazendo os exames necessários, indo ao ginecologista para saber exatamente o que você precisa e deve fazer, de acordo com a sua idade e com a sua história pessoal. Isso faz tanta diferença, amigas. Cuidem-se sempre, não esqueçam. Fica a dica. E para você que sempre me assiste, toda semana tá ligadinho aqui no meu canal, assistindo as minhas novidades, aproveita e ativa lá o sininho, tá, das notificações, porque aí você vai ficar mais por dentro ainda. Sempre que tiver uma coisa nova minha por aqui, você vai receber em primeira mão.